Olá, estamos aqui para dar início à audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Indaiatuba, referente ao projeto de Lei 61/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e da outras previdências. Com isso, a Câmara vai ao encontro do princípio da transparência em seus atos administrativos, de acordo com o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal. Declaro aberta, portanto, essa audiência pública e passo a palavra para o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Dr. Luiz Carlos Chaparini. Obrigado, senhor presidente. Em nome da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Indaiatuba, tenho a honra de explicar a importância da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de autoria do Poder Executivo. A LDO traz as bases do orçamento propriamente dito, ou seja, é essa lei que vai dizer as metas da administração no próximo ano. A LDO está embasada em outra peça de planejamento, que é o Plano Plurianual, votado a cada 4 anos. Convido agora a secretária adjunta da Fazenda, Paula Schiamarelli, que vai apresentar os detalhes da LDO. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor presidente. Olá, eu sou a Paula, secretária adjunta da Fazenda, e nós vamos iniciar a apresentação da audiência da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022. Essa audiência ela é feita no momento em que nós estamos elaborando o projeto de lei da LDO, que vai ser encaminhado para a Câmara até o final do mês de abril, e, posteriormente, a Câmara faz uma outra audiência no momento da aprovação do projeto, discussão e aprovação do projeto. Paralelamente a isso, nós estamos fazendo uma consulta junto à população para elencar as prioridades para os próximos exercícios, porque esse ano também é um ano de elaboração do plano plurianual, mas a gente vai falar com mais propriedade sobre isso no decorrer da apresentação. Então, o momento agora que a gente está elaborando a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício seguinte. Não tem como não falar disso, nós não gostamos de ser portadores de más notícias, mas é uma realidade, todo mundo está mais do que ciente dessa situação da pandemia que vem afetando também a elaboração das peças de planejamento, mexe com a vida das pessoas, das empresas, da administração pública, seja a nível nacional, né, a nível federal, estadual, municipal, em todos os âmbitos dos poderes. Bem, o que é essa sigla, né? LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias? Ela é uma das 3 ferramentas que a administração pública possui para planejar definir suas metas para os exercícios seguintes, para planejar, né, o futuro. E ela tem periodicidade anual, ela orienta a elaboração do orçamento, que é feito normalmente no segundo semestre, e tem que estar aprovado até o final do exercício para entrar em vigor no exercício seguinte. E ela se baseia numa outra peça de planejamento, que é uma peça mais macro, que ela é feita somente uma vez cada 4 anos, que é o plano plurianual, né? Pluri, de muitos anos, não é mais exatamente nos termos técnicos do plano plurianual na administração pública, por um período de 4 anos, um quadriênio, e a partir dele que são feitas todas as outras peças, a LDO e a LOA de forma anual. Só que o plano plurianual, então, ele é feito uma única vez e é feito exatamente no primeiro ano de governo da administração que assume. Então, esse ano de 2021 é ano também de elaboração de plano plurianual, porque ele é exatamente o primeiro ano dessa nova gestão administrativa. A LDO ela dispõe sobre as metas fiscais de receita, despesa, ou seja, quanto nós vamos arrecadar, quanto nós vamos gastar, claro que tudo de forma estimativa e dentro de um cenário macroeconômico com variáveis muitas, né, múltiplas. Então, metas fiscais de receita, despesa, ela dispõe também sobre resultados primário e nominal, dívida pública,
ajustes na cobrança de tributos, despesas com pessoal, limitação de empenho, dispõe sobre os riscos fiscais, que a gente vai ver tudo de forma detalhada mais adiante. E é através da LDO que tudo que foi planejado para os próximos 4 anos é selecionado ano a ano para integrar o orçamento público. E essas metas estabelecidas, né, no plano plurianual, elas vão, né, refletir as prioridades do governo para o próximo ano. Isso também ela faz uma delimitação do que é possível realizar no ano seguinte, porque se nós estamos fazendo uma previsão de receita para o exercício seguinte, a gente tem que saber o que vai caber dentro dessa receita. E nem sempre tem muito espaço para grandes realizações. Então, ela delimita o que é possível realizar no ano seguinte, em função da realidade arrecadatória e dos compromissos já assumidos, de forma a não comprometer o quê? O equilíbrio das contas públicas, que é o objetivo máximo da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? O equilíbrio fiscal. Então, para a gente colocar de uma outra forma, talvez de uma forma mais compreensiva, esse ano, 2021, é o ano que a gente elabora o plano plurianual para os próximos 4 anos. E ele sempre vai entrar em vigor no 2º ano de mandato da administração atual e vai até o 1º da administração seguinte, 2025. Para o PPA, a cada ano, a LDO, o que ela vem? Ela vem aqui e fala, olha, a gente programou fazer N ações nesses 4 anos, e em 2022 eu vou fazer tais ações. E depois, no orçamento, a gente vai dizer se é realmente possível, reavaliando o período da LDO, se é realmente possível fazer tudo o que a gente elencou e quanto vão custar, né, quanto vai custar o desenvolvimento de todas essas ações. E isso daí, ano a ano, de forma que, em 2025, o PPA seja concluído, ou seja, tudo que foi previsto num PPA, de acordo, né, com a realidade arrecadatória, o que ela permitir deve estar cumprido em 2025. Então, é um plano que vai ser executado ano a ano, as metas são selecionadas na LDO e valorizadas na LOA. Então, nós estamos exatamente nesse estágio da elaboração da Lei de Diretrizes. Só que a gente tem um descompasso nesse primeiro ano, em que a gente tem que elaborar as 3 peças, PPA, LDO e LOA. Por quê? Nós não temos o PPA ainda para 2022 a 2025. Ele vai ser elaborado e aprovado pela Câmara até o final do exercício. O prazo pela lei orgânica para encaminhamento dessa peça é até 31 de agosto, e a Câmara tem até o final do exercício para aprová-la. Então, como que a gente faz uma seleção de prioridades se ainda a gente não tem a peça mestre, que é o PPA? Então, o que acontece? O que dá para ser feito é a definição das metas fiscais de receita, despesa, resultado primário, nominal, evolução da dívida, ou seja, os anexos de riscos e metas fiscais. E quando a gente encaminhar o PPA para o período de 2022 a 2025 para a Câmara, a gente encaminha o anexo das prioridades para 2022 também. Então, é um ano em que ocorre um descompasso, que a LDO vem meio manca para o Legislativo, por conta que a legislação tem um problema aqui de cronologia no encaminhamento das peças. Mas é tudo resolvido. A partir do ano seguinte, nós não vamos ter mais problema, porque o PPA vai ser elaborado e aprovado agora em 2021. Então, quando nós formos elaborar a LDO de 2023, 2024 e 2025, nós já vamos ter todas essas informações e o PPA aprovado. Então, realmente, é um problema que nós enfrentamos somente no primeiro ano da gestão, em que tem a elaboração do PPA. Nós estamos órfãos nesse momento de PPA. Em relação ao projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele é um projeto bem abrangente, ele tem que cuidar de muitas situações que estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, como as prioridades e as metas para o exercício seguinte, que elas vão ficar em termos de ações para o momento do PPA,
a estrutura e organização do orçamento, que deve refletir a estrutura administrativa do município, se ele está organizado em administração direta, indireta, autarquias, fundações, poder executivo, legislativo. No poder executivo, se são secretarias, a estrutura orçamentária ela segue exatamente a estrutura administrativa. Ela trata de diretrizes gerais para a elaboração e execução do orçamento e alterações, define metas e riscos fiscais, estabelece mecanismos de equilíbrio entre a receita e a despesa, que é o objetivo máximo da Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece também de que forma e em que condições, né, vão ser feitas as limitações de empenho, caso a arrecadação não se comporte como esperado. O montante e forma da utilização da reserva de contingência, que é uma reserva que foi introduzida também pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem que ter uma reserva no orçamento, ou seja, o orçamento é equilibrado, a receita é igual à despesa, em função do princípio do equilíbrio orçamentário, mas no montante da despesa tem um valor destacado lá para prevenir os riscos fiscais. E esse valor da prevenção dos riscos se chama reserva de contingência. Ela também dispõe sobre as despesas do município, com pessoal em cargos, que é a maior despesa, sobre as alterações, porventura, né, programadas na legislação tributária, controle de custos e avaliação dos resultados dos programas, por a função governamental na educação, na saúde, e assim por diante. As condições e as exigências para a transferência de recursos para entidades públicas ou privadas, sobre a forma de subvenção, contratos, né, de fomento, termos de parceria. Sobre a autorização para o município poder auxiliar o custeio de outros entes da federação. Então, essa é uma exigência também que tem na Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem que estar contida na LDO. Parâmetros para a elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso. Definição dos critérios para início de novos projetos. Das despesas consideradas irrelevantes, que dispensam o estudo de impacto orçamentário financeiro. O incentivo à participação popular e disposições em geral. Então, todos esses itens que a gente listou, eles estão contidos no projeto de lei das diretrizes orçamentárias. E não tem como a gente falar de lei de diretrizes orçamentárias sem a gente falar de cenário macroeconômico. Porque se nós vamos estimar receitas e despesas e vamos querer manter o equilíbrio das contas públicas, nós precisamos saber o que está acontecendo no mundo, no país, no estado que a gente está inserido. E até o início de 2020, nós achávamos que nós já tínhamos bastante preocupações, mas elas eram a nível mais do Brasil, com as dificuldades da reforma tributária, do encaminhamento da reforma administrativa, a retomada do crescimento depois da crise de 2014, que iniciou em 2014, em relação à economia. O nível de desemprego, que é sempre um fator duplamente nocivo para a administração pública, porque as pessoas, quando elas estão desempregadas, elas demandam muito mais assistência do serviço público e elas também não estão fazendo a economia girar, elas não estão consumindo bens de consumo ou duráveis, e assim a economia também patina quando tem muita gente desempregada. Mas esse era o nosso cenário que vinha se repetindo desde 2014. Essas preocupações, tinha também a reforma da Previdência, mas ela foi sanada um pouco antes, e essas preocupações continuavam. 2020, aliás, prometia já grande recuperação. Porém, não só o Brasil, mas o mundo inteiro passou a ter uma preocupação muito maior, que é a preocupação do planeta hoje, né, há mais de um ano, é com a pandemia do novo coronavírus e com os seus desastrosos efeitos.
A gente não esperava, né, no exercício de 2021, estar elaborando a LDO num período ainda pior do que a gente viveu na elaboração da LDO de 2021, que foi feita em 2020. Então, no ano passado, nesse mesmo período, a gente estava com a LDO concluída, começou a pandemia, né, do coronavírus, e nós tivemos que trocar todos os anexos, porque as metas que a gente tinha montado há uma semana atrás, com as previsões de queda do crescimento econômico, do PIB, inflação, taxa Selic, todo esse envolto, né, por conta da pandemia, dessas consequências, demandaram um retrabalho enorme por parte da Secretaria da Fazenda na Prefeitura e das entidades integrantes do orçamento, que também nos ajudam na elaboração desses anexos, né? E, infelizmente, as notícias desse ano, em termos de estatística, são piores do que as de 2020. Nós trouxemos aqui algumas notícias que a gente tem acompanhado na imprensa. Destaques, né? Brasil atinge 300 mil mortes de Covid e colapso hospitalar. O número é equivalente ao total de habitantes da cidade de Palmas ou Limeira. E uma estatística que a gente não gostaria de ver o Brasil nesse ranking, né? Liderando, né, os óbitos diários da doença. Essa outra notícia, do que o Brasil tem mais mortes por Covid em uma semana do que os Estados Unidos, o México, a Itália e a Rússia somados, para a gente ter uma ideia da dimensão disso, de quão grave é a nossa situação perante o mundo. Aqui no gráfico fica um pouquinho mais fácil da gente compreender isso. O Brasil, nos últimos 7 dias, considerado o período de 22 a 28 de março, o número de óbitos, 18.164. Nesse mesmo período, os Estados Unidos tiveram 6.787, o México, 3.587, a Itália, 2.991, a Rússia, 2.666. E, somados, eles não ainda atingem o total do Brasil sozinho. Então, e esses países, Estados Unidos, México, Itália e Rússia, eles têm somados mais de 650 milhões de habitantes, mais que o triplo da população brasileira. E o Brasil conseguiu bater esse recorde. Aqui, né, essa soma, Estados Unidos, México e Itália, somados 16.031, o Brasil aqui com 18.164. Representa 27% das mortes do mundo, essa estatística de 22 a 28 de março. É importante aqui destacar que a União Europeia ela reúne 27 países, totalizando 446 milhões de habitantes. Aqui a gente está falando de um único país. Aqui nós estamos falando de 27 países que têm somados praticamente o dobro da população brasileira. Então, por aí a gente vai né, tirando as conclusões e ficando preocupado com o contágio e com os óbitos que acontecem aqui no Brasil. O Brasil registrou quase o dobro das mortes em relação à Ásia e à África somadas também. Os dois continentes juntos têm quase 5,5 bilhões de habitantes, mais de 70% da população mundial aqui na Ásia. E eles tiveram só 9.726 só, né? É claro que é bastante também, mas comparado ao Brasil é quase metade, né? A África, ela tem sozinha, né? Porque aqui a gente tem a Ásia e a África. A África sozinha tem 930 milhões de habitantes, quase o quádruplo da população brasileira e 4,5 bilhões de pessoas vivem na Ásia, mais de 21 vezes o número de habitantes do Brasil. Bom, em 2020, houve uma retomada, quando houve a flexibilização, no segundo semestre, com a expectativa da vacinação, e o ânimo do setor automotivo também foi muito melhorado. Só que o agravamento da pandemia, mais no final do ano, essa imunização que vem em ritmo lento acontecendo aqui no Brasil,
e a falta generalizada de componentes para a fabricação dos automóveis estão provocando a paralisação das montadoras. Então, nós temos acompanhado, né, dia a dia, era um anúncio de uma montadora a mais que entrava para a lista. Então, Mercedes-Benz suspende a produção no Brasil por agravamento da pandemia. Após a Volkswagen, Volvo e Scania também suspendem a produção por agravamento da pandemia. Produção de veículos no país já para em 5 montadoras por agravamento da pandemia. A Nissan também entrou para o ranking, né? E o número de funcionários afetados pelas paralisações nas montadoras, que a gente conseguiu encontrar essa informação no Jornal da Folha de São Paulo, né? Por montadora, a General Motors não divulgou. Na Scania, 4.000 funcionários, Mercedes-Benz, 10.000, Volkswagen, 15.000, e na Nissan, 850 funcionários parados. Bem, por tudo isso e por nós estarmos há mais de um ano nessa situação, a gente constata que o mundo ainda não está totalmente preparado para o combate a esse tipo de acontecimento, de uma pandemia, que o Brasil está envolto num cenário complexo desde 2014, quando ocorreu o início da crise econômica, em um período de forte recessão. E, não bastasse a crise econômica, a gente está envolto também, né, numa crise sanitária, sem precedentes, que agravou o nível de desemprego e o endividamento público, e com o nosso país batendo recordes nada dignos de orgulho nas estatísticas de óbitos. As condições de reação não são muito fáceis, porque o Estado, no sentido da administração pública, né, tem problemas de caixa, e a gente torce para que não ocorra um processo inflacionário, porque a gente já viu a subida da taxa Selic nos últimos dias e a subida da inflação. Quando a Selic sobe, ela sobe para tentar parar a inflação, né? Dar uma recuada, uma estabilizada, mas, às vezes, são outras variáveis que influenciam tudo isso. A vacinação, ela traz a esperança e o otimismo diante de tantas notícias ruins, e ela é o caminho. Mas ela tem que se dar de uma forma mais rápida, porque depende do avanço da imunização, a retomada tanto do nosso cotidiano, como a retomada da economia global, do nosso país e assim por diante. Como eu já comentei, dentre as peças de planejamento, a LDO é aquela peça de planejamento que exige uma maior atenção em relação ao comportamento das variáveis macroeconômicas, como o PIB, a inflação e a taxa Selic. Para quê? Porque a gente depende desse posicionamento para elaborar as metas fiscais do exercício seguinte, em termos de receita, despesa, resultado primário, nominal, dívida consolidada. E as metas fiscais, elas são definidas no momento da elaboração da LDO, primando pelo equilíbrio fiscal, e vão influenciar a elaboração do orçamento. Então, essas metas são definidas na LDO, o orçamento vai ser feito também, valorizando as metas da LDO para o exercício seguinte. Durante a execução de 2022, nós vamos perseguindo o atingimento dessas metas. Então, a proposta do município é arrecadar 1 bilhão e 200 milhões em 2022, a gente vai perseguindo essa meta durante todo o exercício para que lá no final, em dezembro de 2022, a gente tenha atingido essa meta. Há muitas incertezas quanto ao presente e o passado não serve, muitas vezes, de parâmetro. Por quê? Nós temos um exercício de 2020 contaminado pela pandemia, né? Tanto em níveis sanitários quanto em orçamento, porque os municípios eles receberam auxílio emergencial no ano passado do governo federal, do estado, para combate à pandemia. Então, se nós olharmos para a arrecadação, nós temos que expurgar todas essas variáveis que foram pontuais. Isso não faz parte da nossa arrecadação.
Então, é bem difícil o exercício da previsão, porque nós temos que desconsiderar essas receitas. E o passado mais longínquo, 2019 para trás, nós não sabemos como esse nosso presente vai evoluir, como estará o nosso futuro amanhã, para saber se a gente consegue retomar o que a gente tinha em 2019 ou antes e a partir de qual ponto. Então, a incerteza é a palavra que a gente vê no noticiário e também está na nossa vida, na nossa cabeça. E na nossa parte profissional também, porque nós não temos muito parâmetros para estabelecer grande segurança na elaboração dessas peças, porque estamos sujeitos a todas essas variáveis. Então, a tarefa de planejar, neste momento, as metas fiscais para os 3 próximos exercícios, que um dos demonstrativos aqui da LDO exige as metas até 2024, é como realizar um exercício de futurologia, porque a gente depende do avanço da vacinação, saber se a economia vai ou não reagir e de que forma que vai ser recuperada, a partir de qual ponto e como vai ser daí para frente. Então, são informações que nenhum economista tem, né? A gente sempre trabalha buscando informações, relatório Focus do Banco Central, que serve de parâmetro para a elaboração das peças de planejamento, acompanha o noticiário, mas, realmente, ninguém foi capaz de prever a pandemia. Então, fatos novos acontecem diariamente. E a gente tem como princípio, como conduta, manter o equilíbrio fiscal e trabalhar dentro de uma realidade. E que é muito melhor a gente prever o que a gente tem praticamente certeza que é possível de acontecer do que ficar em grandes exercícios, mas e se acontecer isso, e se acontecer dessa outra forma? Que isso gera mais insegurança ainda, porque não teria base, né? Fazer o que eu acho, o que a administração acha. A gente não pode ir muito no achismo, a gente tem que garantir o mínimo necessário para a gente caminhar daqui em diante e ir ajustando conforme essas variáveis forem se definindo ao longo do tempo. E, realmente, o que eu já comentei, que a gente não esperava, nesse momento de elaboração da LDO, para o exercício de 2022, estarmos diante de um cenário epidemiológico ainda pior do que aquele experienciado no exercício de, quando a gente fazia LDO para 2021, no exercício de 2020. Bom, a propositura das diretrizes orçamentárias e essa definição das metas e riscos fiscais, como eu disse, a gente se baseou nas variáveis macroeconômicas, tal como divulgadas nesse momento pelos órgãos técnicos na área de economia, pesquisa e estatística. E elas estão sujeitas a alterações a qualquer momento, diante de tantas incertezas que pairam no Brasil e no mundo. Vamos entrar, então, no campo dessas variáveis macroeconômicas. O PIB, Produto Interno Bruto, ele é um dos indicadores mais importantes da economia. Seu cálculo ele é baseado em tudo o que se produz e tudo o que se gasta num município, num estado, num país. E, como previsto, né, no início da pandemia, as previsões eram que a gente tivesse uma queda no PIB próxima a 9%, alguns chutavam até 2 casas, né, 10%. E o desempenho da economia em 2020 foi afetado pela crise, como não poderia deixar de ser, porque nós tivemos muitas atividades econômicas parcial ou totalmente paralisadas por o controle da disseminação do vírus, mas o PIB não ficou tão ruim quanto se esperava lá no início. Ele registrou uma queda de 4,1% em 2020. É ruim? Sim. Todo mundo desejava um crescimento e não uma regressão, aí, né? Uma queda, comparada com o exercício de 2019. Mas as previsões no início da pandemia eram muito piores. E não foi pior, não aconteceu o que se previa no começo, no início do ano de 2020. Por quê? Porque em todas as análises econômicas que a gente lê, e a gente também acredita nisso, a queda seria muito pior se não tivesse acontecido a concessão do auxílio emergencial para as pessoas mais vulneráveis e outras medidas econômicas, prorrogação de
tributos, medidas de auxílio que vieram, a possibilidade das negociações trabalhistas, sem demissão, para, né, conservar os postos de trabalho, uma série de medidas que foram feitas em resposta à crise e que realmente surtiram efeitos positivos e evitaram que as projeções mais pessimistas lá do início do ano se concretizassem. Então, não é para ser recomemorada uma queda de 4,1% do PIB em 2020, mas ela foi menos pior, vamos dizer, porque a queda projetada poderia até chegar a 10%, segundo algumas análises. Ainda assim, né, esse resultado do PIB representou o maior recuo anual da série iniciada em 1996. Então, o nosso PIB nunca foi tão maravilhoso, né? Acho que 7,5% aqui em 2010, de uma época mais recente. Porém, ele também nunca tinha sido tão baixo. E ele veio aqui em 2020, numa queda de 4,1%, interrompendo uma sequência de um crescimento muito baixo que teve, né, depois da recessão. A partir de 2014 começou a queda, 15, 16, ficou negativo. E o crescimento, o pessoal ainda comentava nesses anos aqui de 2017 a 2019, de baixo crescimento, mas pior do que crescer pouco é não crescer nada, né? E ainda cair 4,1%. Então, realmente, né, ele quase superou, né, o crescimento que teve nesses 3 exercícios anteriores somados. Então, é muito, né, de forma acumulada. É muito expressivo, ainda assim, esse resultado. Em uma matéria, esse economista, o Cláudio Considera, coordenador do monitor do PIB, do IBRE, da FGV, Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, a década que se encerrou em 2020, que pega o período de 2011 a 2020, essa última década, ela foi oficialmente a de menor crescimento médio anual em 120 anos. Então, é esse período que se encerrou em 2020. O de menor crescimento, a média anual de menor crescimento em todas essas décadas, em 120 anos, em 12 décadas. Né? Segundo o economista, 2020 teve algo muito particular, que foi uma pandemia, no qual a economia foi desligada, parou e caiu. Né? Então, 0,3% é muito pouco crescimento em 10 anos. E o resultado do PIB, ele também é medido, o desempenho por atividade. No consumo das famílias teve regressão, no consumo do governo, como era esperado, os serviços tiveram retração de 4,5%, a indústria 3,5%, os investimentos 0,8% e a agropecuária se fortaleceu. Ela teve um crescimento positivo de 2%. Os serviços e a indústria respondem pela maior fatia da economia nacional. Eles representam 95% da economia e eles tiveram queda. Então, ainda que a agropecuária tenha crescido 2%, a sua representatividade é meio menor, né? E foi uma queda muitíssimo importante. A expectativa do mercado financeiro, que também está alinhada com o ministro da Economia, Paulo Guedes, é que o PIB brasileiro tenha, nesse ano agora de 2021, um crescimento entre 3% e 3,5%. Para os próximos exercícios, de 2022 a 2024, a previsão é de que a economia avance em torno de 2,5% ao ano. Essas previsões estão sendo mantidas a cada edição do Boletim Focus. Então, eles ainda não estão prevendo para o futuro uma influência do resultado desse exercício e da situação sanitária que a gente está com a questão da pandemia.
Segundo a avaliação do pesquisador Considera, o potencial de crescimento da economia brasileira continua baixo, diante da elevada incerteza política, da queda da renda das famílias, o pouco espaço fiscal para investimento público e o nível de ociosidade ainda alto nas empresas. Segundo ele também, a economia já vinha patinando, estava crescendo com base no consumo de serviços, já não se tinha investimentos e a incerteza é muito grande e ninguém sabe o que vai acontecer. Então, por isso, é muito difícil para a gente falar de futuro e elaborar essas peças com esse cenário. A média das projeções do mercado para o crescimento do PIB em 2021 tem sido revisada para baixo e está em 3,23. Segundo a pesquisa do Banco Central, né, o Boletim Focus, que eles divulgam semanalmente, e bem abaixo da expectativa do crescimento global, estimado em 5,5%, e no levantamento do Fundo Monetário Internacional. Parte do mercado financeiro ainda não descarta o risco de uma nova recessão técnica nesse primeiro semestre de 2021, em meio a tantas incertezas, novamente, tanto sobre o controle da pandemia, quanto as preocupações com o chamado risco fiscal. Então, nas estimativas do FMI, antes dos relatórios definitivos, a gente vê aqui o Brasil, né, com uma previsão de 2020 fechar em menos 4,5%, acabou sendo melhor, ficou em 4,1%, menos 4,1%. E para 2021 eles estão calculando, já estavam calculando em 3%, que tende a diminuir. E esses dados são para comparar, que o Brasil estaria numa situação de crescimento em 2021 pior do que a América Latina e o Caribe, que é a projeção do FMI de 3,7% de crescimento, e também abaixo da economia mundial, de 4%. Até agora nós falamos do Brasil, nós vamos falar da economia do nosso estado, do estado de São Paulo. Segundo a avaliação da Fundação SEAD, o patamar no qual a economia paulista encerrou o exercício de 2020 permite apontar para perspectivas mais favoráveis no exercício atual. Em termos anuais, ela informa que não houve recessão no estado de São Paulo em 2020 e que o PIB apresentou um crescimento de 0,4%. Então, nós vemos aqui o PIB anual em 2020. Revertendo as expectativas geradas pela gravidade do choque derivado da pandemia. Então, a gente vê que o estado de São Paulo sempre acaba tendo um desempenho melhor do que a economia a nível nacional, a nível de Brasil. Inclusive, não chegou a ter uma queda do PIB, né, abaixo, de forma negativa, um retrocesso tão grande, conseguiu, ainda que no fim do ano, um resultado positivo de crescimento e não de queda. Não ficou na parte de baixo do gráfico. Ainda que discreta, né, esse crescimento de 0,4% é importante. É melhor do que ter caído, né? Em relação a 2019, né, nós temos aqui a variação, aliás, desculpa, em relação a novembro de 2020, o crescimento foi de 0,3% de dezembro em relação a novembro, e a taxa anualizada de 0,4%. A gente verifica aqui que a indústria teve uma grande recuperação no último mês do ano, né? E também em relação ao verificado em 2019, nesse mesmo mês de dezembro. Para 2021, a Fundação SEAD prevê um PIB entre 4% e 6,3%, com uma média de 5,3% para o estado de São Paulo. Então, as projeções são melhores do que no cenário Brasil,
né, para esse ano de 2021, em que a mínima, segundo a Fundação SEAD, seria de 3,6 e a máxima de 4,8. Claro que essas informações da Fundação SEAD, né, são com base nesse início de ano e as variáveis vão evoluindo e a projeção também, ao longo do ano, pode se alterar. Entretanto, como aponta a Fundação SEAD, nesse início de ano, tem uma conjunção de aspectos positivos no cenário internacional e tensões diversas no âmbito da economia doméstica, que pode alterar esses cenários traçados, essas projeções para 2021 nesse momento. Então, no plano internacional, há uma perspectiva de crescimento do PIB, de um bom desempenho dos mercados de commodities, elevada liquidez mundial, e o que indica um panorama bem favorável até o final desse exercício, e claro que está sendo apostado na vacinação, na evolução da vacinação. No plano nacional, Brasil, há muitas tensões derivadas dos atrasos e interrupções nos processos da vacinação, com o agravamento da pandemia, novas variantes do vírus e o crescimento do número de casos, internações e óbitos. Caso essa situação se prolongue e também o desabastecimento com a paralisação das linhas de produção, como nós noticiamos aqui em relação às montadoras, o aumento dos preços de insumos estratégicos da indústria, há indícios de comprometimento da recuperação da indústria paulista para 2021. O novo auxílio emergencial e a manutenção das linhas de crédito, de apoio às empresas, podem ter impactos importantes na atividade econômica frente ao possível atraso nesse processo de vacinação. Então, enquanto a gente não atinge as metas de vacinação, é inevitável que haja um socorro a essa cadeia produtiva, às empresas, às pessoas que estão necessitadas. O ambiente mais favorável às contratações, que vinha permitindo um leve aumento do emprego formal, pode se deteriorar, principalmente diante de um horizonte menos claro de volta à normalidade. Ou seja, se a vacinação atrasa, a gente também não volta à normalidade. E também nós temos um vilão mostrando as garras, a inflação, que se tornou motivo de preocupação desde o segundo semestre de 2020. Como resposta, né, à ameaça inflacionária, as indicações de analistas e das atas do Copom são de um ciclo gradual de elevação da Selic. Então, é mais uma variável para ser combatida. Em relação ao desemprego, a taxa de 2020 foi de 13,5%, a maior já registrada pelo IBGE e talvez seja o maior problema da nossa década. A pandemia piorou as condições do mercado de trabalho, como óbvio, encerrando 2020 com o maior número de desempregados para um ano. Então, a gente vê que houve, né, uma recuperação, porém, já está se elevando essa taxa novamente. A inflação. A inflação ela mede o aumento médio dos preços de um conjunto de produtos e serviços durante um período de tempo. E, quando tem inflação, a gente tem uma maior desvalorização do poder aquisitivo da nossa moeda. E aqui a gente vê como isso é importante, como afeta a nossa vida, quando a gente vai com uma nota de R$100 no mercado e vê que a gente compra cada vez menos. Provavelmente, né, todo mundo já teve essa sensação de que o dinheiro já não faz as mesmas coisas que fazia um tempo atrás. A gente não consegue comprar os mesmos produtos com o mesmo dinheiro, com o mesmo valor da moeda. Isso ocorre por quê? Segundo uma pesquisa aqui de um matemático, o real perdeu 84% do poder de compra nos últimos 26 anos, desde o início do Plano Real, que foi em 1994. Um levantamento feito pelo matemático financeiro José Dutra Vieira Sobrinho para o Invest News mostra que uma cédula de R$100 compra hoje o equivalente a 16% do que comprava no dia do seu lançamento. Ou seja, com uma nota de R$100, a gente adquire um bem ou serviço que adquiria por R$16 em julho de 94.
Então, é como se nossos R$ 100 hoje a gente olhasse para ele e ele tivesse uma carinha de R$ 16, mais ou menos assim. Então, por conta da inflação, a gente perde poder aquisitivo. Pressionado pelos preços dos alimentos, o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é considerado a inflação oficial do Brasil, fechou 2020 numa taxa de 4,52%, e acima do centro da meta para o ano, que era de 4%. Dentre os grupos pesquisados, aqui a gente consegue verificar que a alimentação e as bebidas foram os responsáveis pela maior alta nos preços. E aqui a gente tem a participação deles no índice geral, dos 4,52, o quanto eles influenciam. O vestuário é o único que apresenta a queda. A habitação também apresenta, né? E os artigos de residência, porque as pessoas, muita gente em home office, começou a investir no seu imóvel e provocou uma alta aqui da inflação. Dentro do item alimentação e bebidas, a gente tem aqui os itens que foram responsáveis por todo esse impacto, né, em relação à inflação, essa alta. As carnes, o arroz, as frutas, o óleo de soja, o leite e os lanches. E apesar do óleo de soja ter, por si só, representado, né, ter tido uma alta maior, ele participa com 0,18 pontos percentuais na composição do índice. Então, o arroz, que teve uma alta um pouco inferior ao óleo de soja, participa com o dobro dessa pontuação na formação do indicador. Aqui, a gente teve altas, mas também tivemos baixas, né? Então, um comparativo das maiores altas e as maiores quedas dos itens que compõem a formação do IPCA. Destaque aqui para o óleo de soja, o arroz. E aqui as passagens aéreas, que foi um setor muito prejudicado também, o turismo, né? Passagens aéreas, comerciais também. Bom, então a inflação de 4,52 medida pelo IPCA, pelo governo federal, que é o índice de inflação oficial do Brasil, é a maior inflação anual desde 2016, porque a anterior, 2015, que tinha sido a maior, de 10,67, com 2 dígitos, que já começa a ser preocupante. Está voltando pelo gráfico aqui, pelo que indica, a apresentar uma evolução. Mas ainda está bem longe do que a gente teve num passado não muito remoto. É importante também destacar que esses 4,52%, eles foram formados mês a mês, de janeiro a dezembro. Cada mês teve a sua medição do índice de inflação. Nós tivemos períodos, né, de recessão, de índice negativo, mas em dezembro, só no mês de dezembro, nós tivemos uma variação muito grande, de 1,35%. E esse aumento na inflação nesse período, ele se deve ao aumento da conta de energia elétrica, quando ocorreu a mudança da bandeira tarifária para vermelha também. Para 2021, quais são as expectativas, né, para esse ano em relação à inflação? Pelo Boletim Focus, a expectativa é que a inflação fique próxima de 5%, mas eles estão aumentando essa previsão também semanalmente. Porém, apesar de tudo isso, as projeções para os exercícios seguintes, para os quais a gente está elaborando os demonstrativos da LDO, continuam na casa
de 3,25% a 3,5%. 3,5% para 2022, 2023 e 2024 em 3,25%. São números até que insignificantes perto de um cenário inflacionário que a gente teme muito quando a inflação começa a subir, porque seria um retrocesso o que a gente viver essa situação, esse cenário que a gente tinha antes do Plano Real, em que a inflação chegou a atingir 2.477,15% de variação em um único ano, em 1993. A taxa Selic é uma outra variável macroeconômica. É uma taxa básica de juros da economia e está diretamente relacionada à meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Para alcançar a meta inflacionária, o Banco Central ou ele aumenta a Selic ou reduz conforme a inflação. Se a inflação cai, a taxa de juros cai, porque não há necessidade, né, de conter o processo inflacionário. E, se a inflação sobe, eles sobem também a taxa de juros para frear o consumo, tornar mais difícil a aquisição para que a inflação possa recuar. Em 2020, a taxa Selic fechou em 2%. Foi o menor patamar, atingiu o seu menor patamar histórico, né, em 2020. Mas, devido à aceleração da inflação, como nós vimos principalmente no mês de dezembro, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, ele decidiu elevar essa taxa de juros de 2 para 2,75 no dia 17 de março, no mês passado, surpreendendo o mercado financeiro, que apostava numa alta, mas uma alta menor, e já indicando que pode promover um novo aumento na sua próxima reunião, prevista para acontecer agora no próximo mês de maio, e acredita que em 2021 a Selic atinja 4,5%. Ou seja, de acordo com essa análise, se a gente só tem uma alta na Selic, quando a gente tem uma alta de inflação, a perspectiva realmente é que a gente tenha uma inflação aí em elevação nos próximos meses. Mas, como nós dissemos, esse é o cenário atual. Amanhã acontece algum fato novo que pode modificar todas essas variáveis. Então, acaba comprometendo o nosso trabalho, porque o nosso trabalho diz respeito a futuro. O ciclo da taxa Selic, que nós podemos visualizar melhor aqui nesse gráfico, em franca queda quando atingiu seu menor patamar, né, de 2% em 2020. E era uma queda que vinha desde 2015. E aqui nós tivemos a aprovação do teto de gastos, que é a contenção de gastos do governo, e aqui a reforma da Previdência, que são dois períodos importantes em que o mercado teve uma análise e uma confiança nas medidas do governo. E agora, né, nesse recente mês de março, depois de um período de queda e estabilidade na casa dos 2%, nós tivemos esse aumento de 0,75%. Estamos em 2,75% atualmente e vamos aguardar a próxima reunião em maio para entender e acompanhar o quanto esse índice ainda vai subir. A ata do Copom também aponta para incertezas, que continua sendo a nossa palavrinha do momento, há algum tempo, em relação ao desempenho da economia brasileira no primeiro semestre desse ano e prevê uma retomada consistente das atividades econômicas na medida em que a vacinação avance. Ressalta também que as pressões inflacionárias, observadas agora nesse início de 2021, como a continuidade na alta de preço dos commodities, dos produtos básicos, com cotação internacional, como os alimentos, o petróleo, que tem seus efeitos no preço do combustível, podem contaminar as expectativas de inflação de 2022. Então, se esse cenário não mudar, as metas de 2022 já ficam comprometidas. Nesse cenário atual, para 2022, a expectativa do Banco Central é que a Selic vai estar em 5,5% ao ano, estabilizando em 6% nos exercícios de 2023 e 2024.
Então, a gente vê aí um retorno da alta da Selic aí ao longo dos anos. Nós dissemos, então, sobre as variáveis macroeconômicas a nível de Brasil, a nível do Estado de São Paulo, que o Estado de São Paulo está melhor do que o cenário nacional. E a gente também tem a perspectiva municipal, né? As questões vinculadas à administração pública, como a educação, a saúde, a habitação, segurança, saneamento, cultura, esportes, lazer, infraestrutura, transporte, se refletem no âmbito municipal, porque aqui no município que estão, na verdade, os usuários de todos esses serviços. Essa interpretação aqui do governador Franco Montoro, na sua pregação municipalista, né, que é no município, é na cidade, não no Estado ou na União que reside o cidadão, ela é muito verdadeira, realmente, porque ninguém vai reclamar para o governador, ou, em raros casos, se estiver numa associação, ou para o presidente. É sempre o prefeito, que é o agente político que está mais próximo do cidadão e é quem tem que prover esses serviços. E, nesse período delicado da pandemia, nós dependemos da arrecadação dos tributos para continuar prestando esses serviços e ainda promover o combate ao vírus, à pandemia, intensificar os serviços relacionados à saúde, assistência social e à segurança pública. O orçamento do município, ele é uma previsão, como nós dissemos. Todas as peças de planejamento são feitas sob a forma de previsão, porque surgem todas essas interferências macroeconômicas, e por isso que nós fizemos essa exposição um pouco mais detalhada do cenário macroeconômico, para a gente entender que o município também é afetado, né? E o orçamento é uma peça que contém essa estimativa de receita. A gente não começa o orçamento, eu estimei que no próximo exercício nós vamos arrecadar 1 bilhão e 200 milhões de reais. A gente não começa o ano com esse dinheiro lá disponível na conta bancária. Essa meta de arrecadação, ela vai se realizando dia a dia, né? Um dia após o outro, para que, no final, nós tenhamos conquistado essa meta, atingido realmente esse nível de arrecadação, assim como as despesas vão ocorrendo no dia a dia. Então, nós não começamos com esse dinheiro em conta. Em função de toda essa análise de capacidade de arrecadação, da previsão segura, do mínimo que a gente consegue arrecadar naquele exercício, que a gente vai realizando a despesa e consegue o equilíbrio fiscal no final do exercício. Então, essa estimativa de receita, ela é feita de acordo com esses critérios técnicos para que ela realmente aconteça no final do exercício, a gente atinja essa meta. E, nesses critérios técnicos, nós temos que analisar a perspectiva de crescimento da economia, séries históricas. Então, essa contextualização desse cenário econômico mundial, nacional, estadual, é fundamental para a gente saber o que está acontecendo e poder realizar as prospecções das receitas. E, dessa forma, a arrecadação sempre vem acontecendo. A gente tem sempre conseguido atingir o objetivo, a meta fixada. Mas, se o orçamento é bem feito, isso tende a acontecer realmente. O que não é possível de prever são esses eventos catastróficos, essas variáveis se alterarem de uma forma muito radical num curto período de tempo, porque daí nenhum orçamento teria condições de traçar qualquer cenário imaginável para um evento catastrófico. Então, realmente, a gente tem que ter a segurança da previsão, mas, ainda assim, nós estamos sujeitos a interferências muito mais fortes, né, do que qualquer possibilidade de perspectiva de projeção de queda de arrecadação. E, em relação às séries históricas, é possível elencar diversos acontecimentos nos últimos anos que afetaram o atingimento das metas de arrecadação. Mas nenhum deles, de forma isolada ou em conjunto, teve um efeito comparável ao que a gente está vivenciando nessa pandemia. Tanto é que a gente viu o resultado do PIB nos slides anteriores, né? A queda
quase que supera o resultado de 3 exercícios de fracos resultados positivos. Foi um evento em 2020 que teve um impacto muito grande. Em virtude da pandemia, boa parte da nossa arrecadação tende a diminuir drasticamente, tanto pela redução ou paralisação das atividades econômicas por parte dos setores produtivos e de prestação de serviços, além de ser afetada pela situação de inadimplência por parte dos contribuintes e consumidores. E isso ocorre justamente nesse período delicado, no qual as áreas da saúde, da assistência social e da segurança estão demandando muito mais recursos. Bem, enfim, as diretrizes que nós elaboramos e servirão de base para a confecção do orçamento anual de 2022 necessitam desse acompanhamento diário, não somente da área técnica, mas também dos responsáveis pelas tomadas de decisões, a fim de permitir a correção de desvios e a tempo de evitar qualquer desequilíbrio nas contas públicas. Nós temos que estar sempre atentos, porque nós não temos uma situação de estabilidade econômica que nos permita fechar muito os olhos. Nós temos que estar olhos bem abertos. O trabalho na administração pública municipal aqui de Indaiatuba, ele é alicerçado numa constância de propósitos e de posturas, no compromisso com a responsabilidade fiscal, na busca constante da modernização e aperfeiçoamento dos serviços públicos e também na redução das despesas. A nossa conduta sempre foi a de agir com prudência, responsabilidade e planejamento, inclusive em momentos críticos. Nós sempre pagamos nossos compromissos pontualmente, nós não atrasamos pagamentos de fornecedores, folha de pagamento dos funcionários. E olha que desde 2014 nós estamos atravessando frequentes períodos turbulentos. E nesse último período, a crise pandêmica. E até o momento nós não afetamos o comprometimento das metas fiscais. Então, nós acreditamos que o planejamento está focado nesse resultado e que consegue, por enquanto, ainda reagir diante das dificuldades. Mas a gente precisa que esse cenário econômico melhore. Então, esse é o grande desafio da administração pública, equilibrar essa equação, que, ao mesmo tempo que nós enfrentamos problemas com a queda na arrecadação por conta da redução do movimento econômico, do desemprego, do aumento da inadimplência, a gente também tem que suprir os serviços, ofertar os serviços para a população na área de assistência social, na área da saúde. Nós temos problema com a inflação que vem vindo por aí, pelo que os relatórios estão indicando, a alta do dólar, e isso interfere para a administração pública municipal, sem dúvida, porque muitos insumos são cotados em dólar, e o dólar sobe e os produtos sobem. Então, a gente também tem que ter uma previsão disso nas despesas por conta dessas altas, tanto da inflação quanto do dólar. Mas, como nós dissemos até agora, em toda matéria especializada, a palavra que domina o cenário econômico há algum tempo é incerteza, pois a grave crise sanitária gerada pelo novo coronavírus agravou as crises pré-existentes tanto na área política quanto na econômica. Nós já não estávamos bem nessas áreas e agora nós temos o coronavírus agravando ainda mais esse cenário. Como exposto acima, a administração pública é influenciada por todo esse cenário macroeconômico e a perdurar esse cenário de guerra, com interrupção de cadeias produtivas, com falta de insumos, colapso no sistema da saúde, lentidão na imunização da população, torna-se difícil vislumbrar a possibilidade do retorno à nossa normalidade e assegurar que o município não seja afetado do ponto de vista econômico-financeiro. E não só o município, todos vão passar por esse problema se realmente não ocorrer uma reversão desse quadro. De uma forma mais objetiva, a nossa receita, a principal receita do município é de origem estadual, é o ICMS. E ela, a sua evolução, seu aumento de arrecadação depende da atividade, do aumento da atividade econômica e do desempenho das empresas. Se nós temos montadoras com a produção parada, a gente pode aí observar e imaginar o desencadeamento desse processo.
O IPTU é um imposto do município. Ele é cobrado com base na variação da UFESP, né? A correção é feita pela UFESP. Ele pode aumentar em função do aumento das unidades imobiliárias construídas. E ele é impactado fortemente pela inadimplência. O FPM é um imposto federal e também depende, né, do imposto de renda, do IPI, relacionado à produção da atividade. E, então, ele é influenciado, né, negativamente pela queda na atividade econômica, pelo desemprego, e também depende da indústria automobilística, que, nesse momento, está parada. O IPVA é também um imposto significativo para o município, de origem estadual. A sua cobrança é feita em relação ao valor venal dos veículos e depende do aumento da frota, a sua melhora. Mas, como as montadoras estão paradas, houve queda no consumo, então a gente pode também esperar que não haja uma retomada tão rápida nesse sentido. Então, são todas as nossas principais receitas são afetadas por esses cenários econômicos. E pela crise, né, que a pandemia está gerando tudo isso também. E é nesse ambiente de incerteza, pelo segundo ano consecutivo, que estamos elaborando as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022. Frise-se, sem informações confiáveis e garantias quanto à possibilidade de sua consecução, mas com a esperança na evolução da imunização da população através da vacina. Os anexos que acompanham o projeto de lei das diretrizes orçamentárias, eles são divididos em anexos de riscos fiscais, que é composto por um demonstrativo, o anexo de metas fiscais, que é composto por 8 demonstrativos, o anexo da estrutura orçamentária, que reflete a estrutura administrativa dos órgãos que compõem o orçamento do município, os anexos 5 e 6, que trazem os programas e as ações governamentais. Começando pelo anexo de riscos fiscais, esse demonstrativo ele tem por objetivo dar transparência sobre os possíveis eventos capazes de afetar o equilíbrio fiscal do município e traz as descrições das providências que vão ser tomadas caso esses riscos que podem afetar as contas se concretizem. E, como os riscos são quase que imprevisíveis, torna-se bem dificultoso identificá-los e ainda estimá-los, né? Sabe, entender, né, um problema futuro, né, fazer uma previsão dele e ainda valorizá-lo, é bem complicado. E como o nosso município não tem um histórico de calamidade pública, de enchentes, como ocorre em outros municípios, nesse anexo nós relacionamos as possíveis surpresas que a gente pode ter a nível de risco fiscal, como demandas judiciais, dívidas, avais, assunção de passivos, despesas não orçadas ou orçadas a menor, outros passivos contingentes, se a arrecadação frustrar, a gente arrecadar menos do que o previsto em orçamento, tiver uma restituição de tributos maior do que o previsto, se houver muita discrepância nas projeções e outros riscos fiscais, foi consignado, então, de acordo com o artigo 5º da Lei de Responsabilidade, um percentual para o município de 0,5% da receita corrente líquida, que a gente vai reservar no orçamento para que faça frente a essas situações de risco que podem afetar o equilíbrio das contas no momento de precisão. Anexo de metas fiscais. E, como nós dissemos anteriormente, ele é composto de 8 demonstrativos. O primeiro deles diz respeito às previsões, como nós falamos, de 2022, 2023 e 2024, atentos ao cenário macroeconômico para fazer sua projeção. Então, para o município, isso são metas de receita para o município. O orçamento do município é composto pelo poder executivo e legislativo, e no executivo nós temos a prefeitura e todas as autarquias e fundações.
Então, em termos de receita e despesa total, para 2022, nós estamos estimando o valor de 1.369.484.000. Para 2023, 1.453.106.000. E para 2024, 1.543.911.000 Por questão de equilíbrio orçamentário, a receita total coincide com a despesa total. E, logo após, nós temos as receitas primárias e as despesas primárias, que elas são apuradas. De que forma? As receitas primárias nada mais são do que a receita total abstraído os juros, ou seja, as aplicações financeiras, o rendimento de aplicação financeira que decorre da obtenção dos rendimentos no mercado financeiro. Enquanto os recursos não são aplicados totalmente, eles ficam no banco e são aplicados e rendem o resultado dos valores dos rendimentos. A gente computa nessa receita patrimonial, que ela não é computada para fins de apuração da receita primária. Do mesmo jeito, do lado da despesa, o que são as despesas primárias? É o valor da despesa total abstraído o valor que a gente paga de juros e amortização pela dívida fundada, que é uma dívida a longo prazo, aquele financiamento que foi feito, por exemplo, para combater a enchente da Cidade Nova, que vai ser pago em várias prestações mensais. Então, o pagamento dessa despesa ele não entra como despesa primária. Então, a despesa total é a despesa primária, desculpe, é a despesa total abstraído os juros e os encargos da dívida. Aí nós temos a meta de resultado primário, que é a diferença entre a receita primária e a despesa primária. E o resultado nominal, que computa os juros tanto recebidos quanto pagos, também como meta. A dívida pública consolidada é a dívida a longo prazo, essa dívida dos financiamentos, que não é que ela está em atraso, é para ser paga no futuro, ao longo dos anos, em suaves prestações. E a sua evolução aqui, a nossa perspectiva é que, como ainda não foi contratado nenhum financiamento novo, ela está tendo uma redução ao longo dos anos de 37 milhões para 32 em 2023, para 26.613 em 2024, por conta de que a gente só vai dando baixa nas operações já contratadas. Se eventualmente for formalizada uma nova operação, esse resultado, esse valor da dívida vai se elevar por um tempo e, à medida que a gente vai amortizando, ele tende a diminuir. A dívida consolidada líquida, ela fica prejudicada nesse demonstrativo, porque, da forma como ela é apurada, deveria se deduzir a dívida pública consolidada da nossa disponibilidade financeira. Como a nossa disponibilidade financeira é superior a esse valor, nas fórmulas, dos demonstrativos fiscais, ela fica negativa. Então, por esse motivo, a gente não preenche essa linha. Então, esse demonstrativo, o que ele representa? Ele representa as metas fiscais que nós vamos buscar no exercício de 2022. No exercício de 23 e 24, nós vamos ter LDOs para os exercícios respectivos, de forma que essas metas vão poder ser revistas. Mas, nesse momento, a gente traça um cenário com expectativa para os próximos anos. Mas, como nós estamos elaborando a LDO para 2022, a principal coluna para a gente é essa, que traça as metas de 2022. E como que a gente vai saber se a gente concretizou, atingiu essas metas ou não? Quadrimestralmente, são realizadas audiências públicas para avaliar o resultado de cada quadrimestre, do primeiro quadrimestre, do segundo quadrimestre, do terceiro quadrimestre. E, em função do comportamento da arrecadação e das despesas, nós vamos avaliando o quão próximo nós estamos do atingimento dessas metas. Então, também em audiência é feito esse acompanhamento para demonstrar como anda o atingimento da meta. Só que a definitiva é aquela relativa ao terceiro quadrimestre, que coincide com o final do exercício e que é o número realmente válido. Porque no primeiro quadrimestre você pode estar longe, no segundo recuperar e no terceiro, fechar a meta.
E, em continuação a esse demonstrativo 1, aqui nós trazemos as variáveis macroeconômicas de PIB, de IPCA, né? A variação dos tributos próprios do município, que não se relacionam diretamente com o PIB, para projetar essas receitas, né? As informações que são utilizadas. Embora muitas das receitas não sejam influenciadas por esse cenário. Então, cada receita tem uma realidade, não é simplesmente chegar lá e corrigir todas as receitas, não é assim que se faz, né? A gente tem que analisar cada receita. Tem receita como o auxílio emergencial que não adianta corrigir, nós podemos não receber novamente. Então, ela não é nem entra na previsão. E até melhor que nós não recebamos realmente esse novo auxílio, porque isso vai ser um indicativo de que a vacinação deu certo, que a gente não vai precisar do auxílio. A economia, por si só, vai dar a resposta para a gente. Aqui tem todo um campo de observações, metodologia de cálculo. Eu não vou me delongar mais. Se alguém tiver alguma particularidade, depois, no final aqui da apresentação, a gente vai deixar um e-mail para contato, porque é um demonstrativo muito técnico. Eu estou tentando passar as informações de uma forma mais sintética e entender o objetivo de tudo isso, para que fique mais fácil o entendimento, tá certo? Bem, demonstrativo 2 do anexo de metas fiscais. Esse demonstrativo ele já traz a avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, que foi apresentado já na audiência, na avaliação do terceiro quadrimestre. Então, algumas informações, para quem acompanha, já ficam um pouco repetitivas, mas é exigência legal, nós temos que prepará-lo. Então, isso já foi publicado no REL, que é o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, que o Departamento de Contabilidade publica bimestralmente, já tem todas as informações, mas a gente é obrigado a trazer como anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, as metas previstas em 2020 de receita, despesa, resultado primário e nominal foram essas, e aqui estão as metas realizadas. Tem um cálculo aqui, quanto que elas representam em relação ao PIB estadual de 2020, em relação à receita corrente líquida. É só para ter uma ideia de grandeza. Mas eu acho mais coerente nós analisarmos os números. Então, a receita total estava estimada em 1.249.055.000, ela foi superada, atingiu 1.309.846.000, por conta também do auxílio emergencial, do socorro dos governos federal e estadual para os municípios, e também porque algumas receitas ainda tiveram uma recuperação no final do exercício em função da recuperação da atividade econômica. A despesa total, que por princípio de equilíbrio orçamentário é prevista no mesmo valor da receita, ela ficou em 1.217.186.000, um pouquinho abaixo do previsto, por conta também das contenções de despesas, em que o cenário pandêmico nos obrigou a recuar, a suspender algumas licitações, porque não se sabia como que seria a evolução da pandemia nos meses seguintes. Então, foi um ano muito difícil. Como resultado primário, porque nós temos aqui na receita primária do total arrecadado, a dedução das aplicações financeiras e da despesa total, foi subtraído o valor dos juros e amortização da dívida a longo prazo. O resultado primário foi de 85.600.000, superando, portanto, a meta de 20 milhões. E, em termos da dívida consolidada, imaginava-se a contratação de uma operação de crédito que não se efetivou no exercício de 2020. Em razão disso, a dívida ficou no patamar de 46 milhões, que eram os financiamentos já existentes. Bom, no demonstrativo 3, ele é uma conjunção do 1, do 2, porque ele traz aqui as metas, o 2022, 23 e 24, as metas que estão fixadas no demonstrativo 1. O exercício de 2021 são as metas projetadas para o exercício corrente. 2020 é o que consta no demonstrativo 2, e 2019 é um ano anterior para a gente ter aqui uma linha de comparação.
os valores a preços correntes são os valores hoje, a moeda de hoje, absolutos, e a preços constantes está expurgando o efeito inflacionário do futuro e trazendo para valores presentes o período passado, de forma que seria como se nós disséssemos que tudo isso está nos valores de 2021, foram trazidos a valores presentes constantes. Pela segunda página desse demonstrativo, a gente tem aqui a fórmula que foi aplicada, ou seja, para encontrar os valores constantes, a gente aplicou a inflação aos valores correntes. E assim a gente chega naqueles valores do quadro inferior. Esses demonstrativos, como eu disse, são bastante técnicos, né? Nós vamos deixar o demonstrativo aqui, esse material em PDF, se alguém precisar de alguma explicação mais detalhada, a gente faz a parte, né? Para não tornar essa apresentação muito extensa e cansativa. Nesse anexo, Evolução do Patrimônio Líquido, nós temos as informações dos últimos 3 exercícios de como foi a evolução do patrimônio líquido do município, que é muito boa. No geral, nós estamos, ano a ano, melhorando o nosso patrimônio. E específico só do regime previdenciário. Que nós vemos aqui que em 2019 teve uma alta e em 2020 uma queda. Porém, essa queda deve-se a uma alteração na contabilização dos rendimentos de aplicação financeira dos regimes previdenciários. Então, é uma particularidade que, como alterou a contabilização, o valor aplicado só vai ter o seu rendimento contabilizado no momento do resgate. Então, enquanto não ocorreu o resgate, as aplicações não são contabilizadas a nível orçamentário, o que provoca aí uma distorção, né, do efeito comparativo aqui dos últimos 3 anos. E tudo isso aqui está explicado na nota, certo? E isso é determinação, são orientações vigentes que nós somos obrigados a cumprir, porque o sistema de contabilização ele é o mesmo da União até o município. Todos seguem as mesmas regras. Então, são normas contábeis que são aplicadas de maneira uniforme para todos os entes da federação. Agora, demonstrativo 5, a origem e aplicação de recursos obtidos com alienação de ativos. Ele traz, na realidade, as informações também dos últimos 3 exercícios encerrados, de 2018 a 2020. E esse demonstrativo também já é publicado nos relatórios bimestrais do REL. A gente traz por ser uma exigência legal, e ele visa demonstrar a regra do ouro, de que todo recurso proveniente da alienação de bens tem que ser reaplicado em novos bens. Ou seja, eu não posso utilizar o recurso proveniente da alienação da venda de bens móveis, de carros usados, de terrenos, para pagar, por exemplo, folha de pagamento, merenda, comprar medicamento na saúde. Só posso usar num novo investimento. Que tipo de investimento? Que são as chamadas despesas de capital. Numa nova obra, numa inversão financeira, ou para pagar dívida, porque a amortização da dívida também aumenta a minha situação, melhora a minha situação patrimonial. Então, é trocar patrimônio por patrimônio. Na realidade, é essa a intenção desse demonstrativo. Então, nós viemos com um saldo financeiro do exercício de 2019 de 1.930.000. Houve uma receita de 496 mil no exercício e uma despesa de investimentos da ordem de 1.213.000, resultando num saldo financeiro, coincidentemente, de 1.213.000, que poderá ser utilizado durante o exercício de 2021 para a compra de novos bens, de equipamentos, em novas obras, desde que seja o destino de uma despesa de capital, de investimento, né?
e esse recurso ele é mantido numa conta bancária separada das demais contas da prefeitura, específico somente para demonstrar essa movimentação financeira. Agora nós temos aqui o demonstrativo 6, que é a avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência. Esse demonstrativo também já é publicado periodicamente, a cada bimestre, por exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ele diz respeito à movimentação do regime próprio de previdência, que é um recurso que, na realidade, o município faz a sua contribuição patronal para a aposentadoria dos seus servidores, e os funcionários também contribuem com a sua cota do segurado, né? Então, para que eles se aposentem pelo município, não pelo regime geral, né, o INSS, no final, né, da sua jornada de trabalho aí por todos os anos. E é um recurso, portanto, que talvez não demande grandes demonstrativos para essa audiência, grandes explicações, porque é um recurso que, na realidade, pertence aos servidores públicos, né? Então, a gente pode passar por ele, porque ele também já foi publicado em audiência, publicado na imprensa oficial. E, se alguém tiver alguma dúvida mais específica em relação a isso, nem seríamos nós, por parte da prefeitura, a esclarecer, seria o CEPREV, que é a nossa autarquia de previdência, que, por sinal, é uma das melhores, né, do Brasil em administração dos recursos do regime próprio dos servidores. E ela traz aqui, esse demonstrativo traz as informações das receitas e despesas do regime próprio de previdência para custear aí a aposentadoria dos servidores efetivos do município. Inclusive, ele tem, ao final, uma projeção atuarial que demonstra, né, a saúde desse regime e a sua disponibilidade financeira para arcar durante os anos com essas aposentadorias que vão sempre evoluindo e tendo mais pessoas aposentadas. Um período que compreende 75 anos. Então, esses demonstrativos vão estar disponíveis no formato de PDF. Se alguém quiser, né, fazer uma análise, tirar um esclarecimento em particular desse demonstrativo, depois a gente esclarece com mais detalhamento ou encaminha para o CEPREV a dúvida ou a necessidade de esclarecimento. O demonstrativo 7, ele diz respeito às renúncias de receita. Então, o município a prefeitura encaminha para o Poder Legislativo algumas leis visando beneficiar alguns setores da economia ou alguma faixa específica da população, com benefício fiscal, na forma de isenção, de desconto, né? E, ao longo dos anos, nós temos leis aqui bem antigas, foram concedidos esses benefícios, e, nesse demonstrativo, nós trazemos, lei por lei, cada faixa de isenção, cada setor ou programa beneficiário. Por exemplo, os imóveis de propriedade do SESI gozam de isenção da taxa de lixo, os imóveis tombados pelo poder público têm a não incidência, e aqui os valores que cada uma dessas leis que foram aprovadas, né, pelos vereadores implicam na renúncia de receita, ou seja, na nossa não recebimento por parte da prefeitura dessas receitas que pertencem ao seu orçamento para benefício desses programas, dessas pessoas ou empresas, desses imóveis, né, de propriedade de entidades beneficentes, o programa Minha Casa Minha Vida, de programas habitacionais, né, tem a não incidência do Imposto sobre a Propriedade Territorial, ITBI, a CIP, nas condições que cada uma das leis, né, de acordo com os critérios de cada uma das legislações específicas de cada segmento, ao longo desses próximos 3 anos, e quanto elas totalizam, em valores totais, 18 milhões aproximadamente em 2022, quase 19 milhões em 2023, e em 2024, 19 milhões e 157 mil.
O demonstrativo 8, que é o último demonstrativo de metas fiscais, ele diz respeito à margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, ou seja, quanto que nós estamos prevendo de aumento de receita para o próximo exercício, que pode abarcar as nossas despesas. Em grande parte, são receitas decorrentes do IPTU, do ISS e do ITBI. E nessa perspectiva de aumento de receita, é óbvio que a gente também sabe que as despesas vão subindo. Então, sobra pouco ou quase nenhum espaço para alguma despesa nova, né? Para assumir uma despesa nova, a menos que a gente conheça o resultado efetivo ou que a situação se demonstre mais otimista durante a execução. Nesse momento, as despesas que seriam, as receitas que seriam aumentadas também estariam comprometidas já com as despesas existentes. O anexo da estrutura orçamentária, como nós dissemos no início, ele vai ser encaminhado juntamente com o projeto de lei do plano plurianual, por não ser esse momento oportuno em função do descompasso existente na legislação vigente. E mesmo porque ainda estão tendo algumas alterações na estrutura administrativa. Em relação aos anexos de metas e prioridades, que são os anexos 5 e 6, como também nós dissemos no início, que esses anexos vão trazer as prioridades que estão no PPA para a LDO de 2022. Então, eles vão fazer um filtro do PPA, da proposta das ações para 4 anos, quais que serão executadas em 2022. Para isso, nós temos que ter um PPA vigente, que não é o caso. Nós estamos órfãos de PPA. Então, assim que o PPA for encaminhado para a Câmara, também vão ser remetidos esses anexos que deveriam estar na LDO, mas, por conta do descompasso legal, não será possível. Então, eles virão nesse momento oportuno, que será o momento da elaboração do PPA e o encaminhamento do projeto de lei para a Câmara. O anexo de metas e prioridades ele vai conter as metas do plurianual, de modo amplo, deixando para a ocasião da elaboração da proposta do orçamento, diante de uma maior proximidade da execução, a seleção daquelas metas que terão primazia, considerando prioritariamente o princípio do cumprimento das obrigações naturais da administração pública para sua manutenção e o atendimento das leis que determinam pisos para gastos específicos. Ou seja, em relação à seleção das metas, primeiramente, nós temos que acomodar toda a despesa que a gente já possui na administração pública, com folha, com merenda, com programa de assistência, com segurança, enfim, todas as áreas da administração, para depois pensar em incluir uma nova ação que vai gerar uma despesa nova. Então, essa seleção das metas depende dessa maior proximidade da elaboração do orçamento e também da existência do PPA para serem formuladas. Esse é o momento, então, esse ano, né, por ser o primeiro ano de mandato da gestão, é um ano que engloba o planejamento orçamentário na sua maior dimensão, porque nós vamos preparar todas as peças de planejamento, plano plurianual, lei de diretrizes e o orçamento propriamente dito. O que é o planejamento orçamentário? De onde ele surge? Ele surge como uma transformação do plano de governo. Ou seja, ele traz o planejamento estratégico da administração para a linguagem orçamentária. Então, a administração realiza um levantamento de diagnósticos para verificar uma situação que ela tem como um problema que precisa ser minimizado ou solucionado, como, por exemplo, diminuir o tempo de espera para a realização de exames, consultas, cirurgias, realizar tapa-buraco, recapeamento em diversas ruas da cidade. De repente, tem uma necessidade, uma demanda por um posto de saúde, uma nova creche em determinado bairro, né, que tem demanda por vagas. Então, a partir desses diagnósticos das necessidades, a administração vai trazer essas necessidades reais para a linguagem orçamentária.
e valorizá-las, a fim de que, nos próximos 4 anos, elas possam se concretizar. E como que a administração faz esse diagnóstico? Para minimizar ou solucionar todos esses problemas que vão surgindo ao longo dos anos. O prefeito ele foi eleito a partir de um plano de governo. E, se ele foi eleito, a maioria da população já votou nesse plano de governo, onde constam uma série de ações que ele pretende desenvolver nos próximos 4 anos. Então, o plano de governo é uma referência. A participação da sociedade, que traz suas demandas, né, e que a sociedade se torna representada através dos conselhos. A participação da sociedade também se dá nas audiências públicas, como nessas ocasiões em que a gente fica aberto às sugestões e recebe. Antes, a gente recebia no formato de formulário, em papel. Hoje, a gente vai disponibilizar uma ferramenta mais avançada, né, que, aliás, já está disponível desde o dia 10 de março, para que todos possam ter oportunidade de realizar alguma sugestão, de participar ou de elencar as prioridades que já constam, né, na plataforma de governo da administração, para indicar o que vai ser feito em 2022 e também nos próximos exercícios. Então, através dessa consulta pública que a administração realiza, a população tem a oportunidade de participar a qualquer horário, basta ela realizar um cadastramento. Eu vou passar aqui os slides para explicar melhor. Ela realiza um pré-cadastramento com alguns dados pessoais, seleciona as áreas que ela considera prioritárias para a administração atuar e pode selecionar até 3 áreas, e dentro dessas 3 áreas ela pode escolher 2 ações. Se ainda assim essas 2 ações que ela pode selecionar não forem exatamente o que ela gostaria que fosse feito no município, ela pode dar uma sugestão adicional ao final do formulário. Então, esse é o grande momento que a população tem para ajudar a administração municipal a definir as diretrizes para os próximos anos, e vai servir na elaboração tanto do plano plurianual, quanto da LDO e quanto do orçamento. A sugestão ela vai ser avaliada pelas áreas técnicas e dentro da viabilidade financeira, porque é óbvio que nós precisamos ter recursos, porque senão nós entramos numa situação, né, de déficit orçamentário, de déficit financeiro, que não é desejado, dentro do equilíbrio das contas públicas e da orientação técnica. A ação poderá vir a ser incluída mediante essas avaliações. Então, essa ferramenta que visa ampliar a participação da população no planejamento orçamentário de forma interativa, através da identificação dessas áreas prioritárias, bem como também a gente colher esses subsídios adicionais para o aperfeiçoamento constante dos programas de governo, visando a construção de um orçamento voltado para o desenvolvimento social e econômico sustentável do município, para que proporcione uma maior efetividade à gestão pública e ainda com o objetivo de esclarecer quanto à elaboração dessas peças, particularmente nesse momento da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós disponibilizamos uma ferramenta no site da Prefeitura, desde o dia 10 de março, que pode ser acessada e utilizada a partir desse link. Especialmente nesse ano, em que a gente elabora o plano plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025, o prazo para a participação, que essa ferramenta pode ser acessada, vai ser estendido até o dia 30 de junho, porque como nós não temos o PPA e ele vai ser encaminhado para a Câmara Municipal até agosto, é possível a gente aceitar as sugestões até o dia 30 de junho, que ainda assim a gente consegue fazer uma avaliação e inclusão, eventualmente, da sugestão nas peças de planejamento. Para acessar a ferramenta de uma forma mais fácil, na página da Prefeitura na internet, aqui é o bannerzinho do planejamento interativo. Participe de 10 de março a 30 de junho. Basta clicar aqui e vocês vão ter acesso ao formulário. A gente
nós fizemos a divulgação dessa ferramenta no dia 9 de março, ela entrou em operação, ficou disponível para acessos e inserção de informações a partir do dia 10 de março, conforme a matéria que foi noticiada pela Secretaria de Relações Institucionais na página da Prefeitura também. Então, tem um videozinho no início da ferramenta que explica um pouquinho sobre o orçamento, os objetivos da ferramenta, os dados pessoais, que a pessoa que tiver interesse em fazer sugestões e participar tem que preencher nome, CPF, data de nascimento, selecionar até 3 áreas que, na opinião da pessoa, necessitam de uma maior atenção da administração e, dentro de cada uma das áreas selecionadas, até 2 ações que considera prioritárias. Então, nas áreas, nós temos as funções de governo, saúde, assistência, habitação, educação, ensino técnico, segurança, cultura, esportes, obras e vias públicas, serviços urbanos, saneamento básico, administração, serviços digitais e transparência, transporte e economia. Eu selecionei a cultura, para vocês terem uma ideia de como abre todas as opções que constam no plano de governo. Dentro da cultura, é só selecionar 2 opções que considera prioritária, porque, vamos lembrar, esse plano é para ser executado em 4 anos. Para 2022, o que é mais importante para 2022? É esse o foco, né? Porque nós estamos fazendo agora a LDO de 2022. E, a partir da estatística dessa consulta, nós também podemos já estar direcionando o planejamento para os exercícios seguintes, de forma que, em 2025, nós tenhamos o PPA todo concluído, se a situação econômica do nosso país assim o permitir. E, ao final, caso tenha sugestões adicionais, não contempladas nas opções disponíveis para seleção, basta preencher esse campo com a sua sugestão inédita. Bom, é importante também lembrar que essa ocasião da consulta, das audiências, não são limitativas, não é a única forma que o cidadão tem de participar do desenvolvimento do município. Nós temos os vereadores, que são os representantes do povo e foram eleitos para isso, o prefeito, que está constantemente ouvindo a população, agora um pouco, né, mais restrito em função da questão da pandemia, mas sempre realizou esse trabalho. Nós temos as redes sociais, o serviço 0800, e as sugestões sempre serão, na forma dos canais que forem utilizados, sempre serão submetidas para uma análise técnica e ao chefe do Poder Executivo para incluí-las ou não nas peças de planejamento em função das manifestações da área técnica e financeira. Todos os planos municipais vigentes, plano da educação, de defesa civil, plano municipal de saúde, de assistência social, do saneamento, enfim, todos os planos vigentes, eles, para existirem, para se tornarem um plano, eles tiveram de ser compartilhados com a população, foram realizadas audiências para sua aprovação, necessitaram do crivo da Câmara. Então, esses planos, eles definem as diretrizes para muitas áreas, de forma que a gente tem um planejamento no município pré-direcionado já por conta dos planos vigentes, que nós também somos obrigados a seguir. Os contatos adicionais da Prefeitura, além da consulta pública, que vai ficar aberta por um longo tempo e tem a oportunidade de muita gente participar. Nós gostaríamos muito de receber sugestões também. E os contatos adicionais para não somente as sugestões para audiência, mas alguma eventual reclamação. A Prefeitura sempre está à disposição do cidadão e quer tornar esse município cada vez melhor. As dúvidas ou contribuições em relação também a essa apresentação podem ser encaminhadas para o e-mail fazenda.audiência@indaiatuba.sp.gov.br.
Como eu disse, alguns demonstrativos nós passamos de uma forma mais superficial, porque uma abordagem mais técnica a apresentação mais longa ficaria inviável, porque não são todos que têm o mesmo interesse, então a gente levaria mais para a questão particular, porque eles também já foram publicados, e se fossem objeto de questionamento, já teriam sido, né, também apresentados. Mas nós estamos à disposição, porque às vezes os ouvintes também, os espectadores são outros, e tem uma nova oportunidade de esclarecer as dúvidas e encaminhar sugestões. E lembrando, mais uma vez, esse ano é um ano de elaboração do plano plurianual, um plano de, vamos dizer, médio prazo para os próximos 4 anos, e que, se você tiver alguma sugestão, ela vai ser muito bem-vinda. Use a nossa ferramenta através do link ou clicando nesse banner na página inicial da Prefeitura. A nossa expectativa para que as notícias sejam melhores nas próximas audiências, e as perspectivas também, que as variáveis que influenciam aí esse cenário econômico, e que a gente tem que estar constantemente atento para formular os projetos de lei que vêm para a Câmara a nível de planejamento orçamentário, dependem muito do avanço dessa vacinação. Mas nós estamos firmes, nós acreditamos também na vacinação, na imunização, e que o segredo do sucesso é a constância do propósito. Agradecemos a todos pela participação à distância nesse momento, por recomendação sanitária. Esse material de apoio foi elaborado pela Secretaria da Fazenda, vai estar disponível juntamente com a ferramenta da consulta pública do planejamento interativo, em formato de PDF e em formato de vídeo, que seja assistido e divulgado com a oportunidade para toda a população. Muito obrigada.